Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente, tá? É um vídeo fazendo um resumão desse livro chamado 9 Noites, do escritor Bernardo Carvalho, que está sendo cobrado agora pelo vestibular da Unicamp 2023, ok? Resumão para você vestibulando. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês aqui o material que eu vou utilizar para essa aula, e é esse material aqui que eu fiz, tá? Um material que eu construí retirando trechos da obra e fazendo comentários. Então, gente, como é que vai funcionar essa aula? Eu não vou conseguir, aqui com o material ele é muito extenso, porque eu fiz um resumão mesmo por capítulos, bem detalhado, para que você vestibulando possa fazer aquela revisão show antes da prova, tá? Então eu não vou conseguir aqui nesse vídeo fazer a leitura de todos os trechos. Então qual é a minha orientação? Deixa eu voltar aqui. Qual que é a minha orientação? Que você, ao longo do vídeo, porque daí você não precisa pagar o material, tá? O que você faz? Você vai pausando o vídeo e você consegue então fazer a leitura desses trechos, que eu não vou conseguir ler aqui para que o vídeo não fique muito extenso. Eu só vou comentando essas partes, tá? Então a minha orientação é que você vá pausando o vídeo, assim você consegue fazer a leitura e fazer as suas anotações. Agora, se você quiser adquirir esse material aqui, nesse material aqui, além de todo o resumo, tem lá no final várias questões sobre o livro 9 Noites que já caíram em diversos vestibulares pelo Brasil. Eu fiz uma seleção de questões com gabarito, tá bom? Para que você então possa treinar depois dessa revisão. Então, se você quiser esse material, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link, tá? Que vai direto para o meu WhatsApp. E nesse WhatsApp você consegue conversar comigo e a gente combina a entrega do material e o pagamento, tá? Entrega digital, por PDF, por PowerPoint, da forma que você quiser. Então, vamos iniciar a aula agora. Então vamos lá, livro 9 Noites, do escritor Bernardo Carvalho, FUVEST 2023. Primeiro capítulo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse texto, gente, esse livro, ele possui dois narradores, ele possui dois, tá? Então aqui eu vou dividindo para vocês, identificando os capítulos que são do narrador 1, e os capítulos que são do narrador 2. O capítulo 1, ele começa com o narrador 1. E o que nós temos aqui? Nós temos a apresentação dos fatos, os fatos da obra são apresentados. Ele apresenta aqui o Buell Quinn, um cara que existiu de verdade, um antropólogo americano. Ele veio para o Brasil para estudar o povo indígena e morreu no Brasil em 1939. A informação tá aqui, tá? No trecho. Uma outra coisa importante é que no livro, se você observar o livro, a gente tem lá um recurso gráfico para mostrar a mudança de narrador. Então a gente não precisa ficar adivinhando quem é esse narrador, tá? Ah, esse narrador, será que é o 1? Será que é o 2? O narrador 1, ele é identificado com as letras em itálico e o narrador 2 com a letra normal mesmo, tá bom? E esse narrador, gente, ele é em primeira pessoa. E, aliás, eu vou colocar o nome dele aqui para vocês. O nome dele é Manuel, com o meu marido escreve com U, Perna, é o nome desse narrador. Uma outra coisa importante é que esse narrador, gente, ele conversa com o leitor por meio de uma carta. Então, é como se esse narrador 1 estivesse escrevendo uma carta para alguém. E ele conversa, então, com esse destinatário e com o leitor, tá? Fala também nesse primeiro capítulo sobre o tempo que o Buell Quinn ficou no Brasil. Ele ficou por 5 meses. Fala também a respeito dos povos indígenas, tá? Povos indígenas e o estrangeiro, essa condição do Buell Quinn como estrangeiro e a condição também de desamparo dos povos indígenas. Aliás, é um assunto que o livro trata muito. E a gente tem também uma informação muito relevante, que é que esse narrador, ele enviou um bilhete para o destinatário de uma carta, que quando o Buell Quinn se matou, ele deixou várias cartas. Uma dessas cartas, que seria enviada para alguém, que até aqui a gente não sabe quem é,
Essa carta, o Manuel Perna, que é esse narrador, ele esconde essa carta e fica com ele. Então ele enviou um bilhete para o destinatário dessa carta, mas ele não sabe se esse bilhete chegou ao destinatário, tá bom? E a função dele, então, aqui ele diz, nesse primeiro capítulo, que a função dele na história é fazer um testamento, deixar uma carta-testamento com todas as informações que ele adquiriu enquanto Buell Quinn estava vivo. Gente, agora nós vamos para o capítulo 2 e voltei aqui só para dizer que assim, eu vou passando bem rapidinho mesmo, tá bom? Vamos lá. Capítulo 2. A gente tem agora o narrador 2, gente. O narrador 2 é o narrador que faz o papel de investigador na história. E como recurso gráfico, já falei isso para vocês, que a letra ela sai do itálico, né? Ela fica normal, tá bom? E esse narrador investigador, então, que está no presente da narrativa, por volta de 2001 e 2002, ele procura uma antropóloga que escreveu um artigo sobre Buell Quinn em 2001, tá aqui a informação, e ele então foi conversar com essa antropóloga e coletou várias informações a respeito do Buell Quinn. O que ele coletou de informações? Ele coletou a informação de que Buell Quinn deixou 7 cartas antes de morrer para pessoas diferentes. Ele teve acesso a 4 delas. Uma para a Ruth Benedict, que era a orientadora da Universidade de Colômbia. Essa mulher, ela era responsável pela pesquisa que o Buell Quinn estava fazendo nos povos indígenas brasileiros. Então ela ficava lá nos Estados Unidos, na universidade, orientando essa pesquisa. A gente tem também aqui uma carta para a dona Heloísa Alberto Torres, que é a diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas, gente, ela era muito importante porque, na verdade, ela era responsável pelo Buell Quinn aqui no Brasil. Ela que recebia as reclamações, quando tinha reclamações dele, esse tipo de coisa. A gente também tem uma carta para o próprio Manuel Perna, que é o narrador 1, ok? Que se tornou amigo do Buell Quinn no Brasil. A gente também tem uma carta para o capitão Ângelo Sampaio, que é o delegado de polícia. E essa carta, ela tinha a intenção de isentar os índios de qualquer culpa, para dizer que ele foi um suicídio e não um assassinato. Porque, aliás, ele estava na presença de 2 indígenas, tá? Depois eu falo disso para vocês. E aqui, uma outra informação é que ele não teve acesso a outras cartas. A carta que o Buell Quinn deixou para o pai, outra carta para o reverendo Thomas Young e uma outra carta para o cunhado Charles C. Kaiser. Essas cartas, o narrador 2 não conseguiu encontrá-las, tá? Aqui ainda no capítulo 2, fala sobre o momento da morte. Nesse trecho aqui, a gente tem, em todo esse trecho aqui, a gente tem a descrição do momento da morte. Os 2 indígenas, tá, que estavam com ele, o João e o Ismael. Questões psicológicas também são muito importantes, porque diz que o Buell Quinn, ele ficou muito perturbado quando ele recebeu cartas da família. E as questões psicológicas que ele já tinha se agravaram muito depois dessas cartas, tá? Depois da leitura dessas cartas. E ele também não mostrava sinais de doença física. Vamos agora para capítulo 3. No capítulo 3 a gente tem narrador 1, o Manuel Perna, ok? Aqui ele menciona pela primeira vez o título do livro, 9 Noites, e o narrador, a gente fica sabendo que o narrador, ele conhece segredos, intimidade do Buell Quinn, tá? Esse narrador, esse Manuel Perna, eles eram muito próximos, ficaram muito próximos durante esse período. Capítulo 4, vamos para o narrador 2 novamente, que é o narrador investigador. E aqui diz que esse narrador, durante a investigação dele, ele encontra a filha de Maria Júlia. Quem é a filha de Maria Júlia? Uma amiga de Buell Quinn lá da época. Só que essa Maria Júlia, ela já morreu. Então ele encontra a filha, tá? E por que ele tá em busca de uma mulher, esse narrador, né? Porque nos documentos do Buell Quinn dizia que ele era casado, ele preenchia os documentos como casado, mas não havia nenhum indício desse casamento, porque ele se apresentava para todo mundo como solteiro, tá? Então existia essa dúvida, ele era casado ou ele era solteiro? E a filha
da Maria Júlia disse que eles tiveram ali um certo relacionamento por um tempo e que ele se dizia solteiro. Confirmou esse dado para o narrador investigador. Daí a gente vai para o capítulo 5, narrador 2, que é o narrador investigador, e a gente acompanha aqui uma conversa que esse narrador investigador faz com o professor Luiz de Castro Faria. E ele é uma das pessoas que ainda estão vivas, tá? E que conheceram Buell Quinn no Brasil. Estão vivas em 2001, quando ele começa essa investigação. E ele esse professor conta para o narrador que o Buell Quinn tinha muitos problemas com dinheiro. O Buell Quinn, ele vinha de uma família muito rica, pais médicos, mas ele escondia esse dinheiro, ele falava para todo mundo que ele era muito pobre. Então ele tinha algumas questões psicológicas e também um indício de que sim, ele tinha uma doença, sífilis, que adquiriu no Brasil. Capítulo 7, a gente tem de novo aqui o narrador 2, que é o narrador investigador, e ele vai contar pra gente aqui durante o período que o Buell Quinn ficou na tribo Trumai, que também era uma comunidade indígena. Era uma tribo que ele ficou um período anterior à tribo que ele estava no momento da morte, tá? Ele estava em outra tribo no momento da morte. Aqui ele vai contar um pouquinho dessa tribo anterior. Depois a gente vai para o capítulo 8. Aqui no capítulo 8 ele menciona o título do livro de novo, narrador 1, Manuel Perna, tá? E ele diz, né, aqui a gente tem a explicação por que esse livro ele recebe esse nome de 9 noites. O motivo é que os dois, o Manuel Perna, que é o narrador, e o Buell Quinn, trocaram intimidades por 9 noites. Eles ficaram batendo papo por horas e horas e horas, por 9 noites. E durante essas 9 noites, o Buell Quinn contou toda a vida dele para o Manuel Perna. Então o Manuel Perna sabia de tudo da vida do Buell Quinn, tá? Depois a gente vai para o capítulo 9, com o narrador 2, o investigador novamente, certo? E aqui mostra a instabilidade psicológica do Buell Quinn, porque ele recebeu, enquanto ele estava lá na tribo dos Trumai, ele recebeu uma convocação para deixar a tribo. Ele foi obrigado, ele foi expulso da tribo. Ele foi obrigado a deixar essa tribo. Agora nós vamos para o capítulo 10, tá? Com o narrador 1, que é o Manuel Perna. Aqui fala sobre uma conversa que os dois tiveram na primeira das 9 noites, na primeira noite. E foi o momento que o Buell Quinn contou sobre a experiência nessa tribo Trumai. Então falou sobre o povo que era livre, endogâmico, sobre jogos sexuais, sobre rito de iniciação e sobre como que essa tribo encarava a morte. São questões muito peculiares e é muito interessante que vocês façam a leitura desse trechinho aqui das minhas explicações, tá? Depois, no capítulo 11, a gente tem de novo o narrador investigador e ele começa a falar da própria infância. Então, ele para de falar um pouco do Buell Quinn e começa a falar dele. Só que, claro que ele vai tecer algumas comparações entre a vida dele e a vida do Buell Quinn. Aqui também, nesse mesmo capítulo, aliás, gente, esse capítulo 11, ele é bem longo, tá? Então, nesse capítulo 11, a gente também tem as questões do indígena no Brasil. E isso é um ponto muito importante desse livro, porque, aliás, esse livro trata dessas relações, tá? Capítulo 11 ainda, falei que ele era longo, tá bom? O narrador investigador conhece um casal de antropólogos e esse casal leva esse narrador investigador até Carolina, que era a cidade ali naquela tribo onde o Buell Quinn morreu. E lá eles encontram o velho Diniz, que era um único Craô, que era a tribo, o nome da tribo era Craô, tá? Ele era o único Craô vivo ainda e que conheceu o Buell Quinn naquela época. E ele começa então a fazer relatos sobre tudo que ele sabia a respeito da morte do Buell Quinn, tá bom? Também aqui no capítulo 11 fala sobre, nesse trecho aqui, sobre a questão da desconfiança, porque esse narrador, ele chegou para investigar a morte do Buell Quinn, então ele começou a revirar o passado, porque o Buell Quinn morreu em 1939. O narrador 2, ele está em 2001.
falando com aqueles idosos lá da tribo, fazendo muitas perguntas, e eles não gostam de responder essas perguntas, tá? Eles ficam incomodados, então aparece aqui essa questão da desconfiança. Ainda no capítulo 11, a gente tem aqui sobre uma descrição da convivência desse narrador 2, que teve que ir até a tribo e conviver com a tribo para fazer a sua investigação. E aqui, gente, tem essa questão que ele foge dessa valorização do índio, tá? E mostra o que ele sentiu como um cara vivendo na cidade, coisa e tal, o que ele sentiu quando ele entrou em contato com essa tribo, como é que foi o relacionamento dele com a tribo, tá? Então mostra até uma certa repulsa, então foge desse estilo de valorização do indígena também. A gente tem no livro a valorização e a gente tem também esses aspectos, tá? Em alguns momentos aqui, principalmente em relação ao narrador 2. Agora vamos para o capítulo 14, tá? O capítulo 12 vocês podem pausar lá e só fazer a leitura, que é só um trecho. Depois o capítulo 14, a gente tem aqui o narrador 1. E aqui, gente, aparece um fotógrafo na história, tá? E esse fotógrafo, o Manuel Perna, que é o narrador 1, ele conta que o Bueu Cuen, na época, durante essas 9 noites, confidenciou que ele tinha um amigo, e esse amigo era um fotógrafo, tá? Era um amigo muito próximo do Bueu Cuen. E aqui a gente entende que esse fotógrafo, então, era o destinatário daquela carta que o Manuel Perna escondeu, ficou para ele, tá bom? Agora, quem é o fotógrafo? A gente não tem a resposta, tá? Capítulo 15, aliás, nesses momentos do livro que as respostas não chegam, a gente tem até um sentimento de frustração durante a leitura. Se você leu, você pode concordar comigo. Comenta aqui se você também sentiu isso, tá? Bem, no capítulo 15 a gente tem então o narrador 2, o que é o narrador investigador, e vai falar sobre a Heloísa Alberto Torres. A Heloísa é aquela responsável pelo Bueu Cuen no Brasil, certo? E vai falar sobre uma desconfiança dela. Ela manda uma carta pro Bueu Cuen brigando com ele, falando que ela desconfia dele porque ele tem várias questões psicológicas, ele é instável, ele arruma briga, ele bebe, ele faz coisas erradas e ela acaba, por ser a responsável por ele no Brasil, ela acaba recebendo muitas reclamações dele, então ela briga com ele aqui, tá bom? Depois, no capítulo 16, a gente tem Manuel Perna, narrador 1, que conta um pouquinho também sobre alguns aspectos do Bueu Cuen, como por exemplo a questão com a bebida, ele gostava muito de beber e exagerava, e sobre a sua instabilidade no seu comportamento mesmo, tá? Então às vezes ele era muito retraído, ele se fechava, e outras vezes ele brigava, ele surtava, tá? Então ele tinha essa instabilidade. Capítulo 18, já estamos no final do livro, narrador 1, que é o Manuel Perna. Aqui diz que sobre cartas lacradas, ele levanta um questionamento sobre uma dúvida. Será que realmente foi um suicídio ou um assassinato? Tá? Então ele levanta essa dúvida aqui no capítulo 18. E no capítulo 19, o livro termina com o narrador 2, que é o narrador investigador. E aqui ele fala sobre a morte de Manuel Perna, tá? Esse narrador 1, ele já tinha morrido fazia tempo, né? Ele morreu em 1946, certo? E então o narrador 2 vai procurar quem? Ele vai procurar a filha do Manuel Perna. Só que ele conversa com essa filha e essa filha diz que o Manuel Perna não tinha deixado nenhuma informação sobre o Bueu Cuen com ela. Nenhuma carta, não deixou nada, tá? Então ele de novo ficou sem informações. Daí ele passa a falar sobre a vida dele e fala um pouco sobre o pai dele, que o pai dele tinha ficado internado em um hospital e no mesmo quarto da internação do pai dele tinha um fotógrafo. Daí a gente pensa assim, nossa, sabe aquele amigo fotógrafo super próximo do Bueu Cuen na época? Então é esse fotógrafo, eles se encontraram, as coisas vão se encaixar no final da história, né? Olha, último capítulo, vão se encaixar. Então, o pai dele estava internado no hospital e na cama ao lado tinha um fotógrafo. A gente começa a achar que esse fotógrafo era o mesmo fotógrafo. Só que o cara, o velhinho, morreu. O pai do narrador também morreu.
E daí o que ele faz, esse narrador 2, para não parar com a investigação? Ele vai procurar o filho desse fotógrafo que morava lá nos Estados Unidos, certo? Então ele vai lá para os Estados Unidos para conversar com o filho. E daí então o filho, nessa conversa, né? Conversa vai, conversa vem, eles começam a olhar fotos para tentar encontrar algum vestígio do Buell Quinn. E o que acontece? As respostas não são encontradas. Ele não consegue, esse narrador, fazer nenhuma conexão entre esse fotógrafo e o fotógrafo amigo do Buell Quinn. Então o livro termina com o narrador fazendo a declaração que ele tinha decidido, então, por falta de informações, escrever um romance com as informações que ele coletou durante todo esse período de investigação. E o livro termina assim e nos deixa com essa sensação de frustração. E ficamos assim mesmo, por quê? Porque as respostas elas não chegam, fica tudo aberto. A gente não sabe se foi homicídio, se foi suicídio, se foi suicídio por quê? Qual era o problema psicológico que ele tinha? O que motivou? O que estava escrito naquelas cartas que ele recebeu da família que abalou tanto o Buell Quinn? Né? Quais eram os problemas de saúde que ele tinha? O que ele estava tentando esconder? Né? A gente fica sem respostas. Quem é esse fotógrafo? E as respostas elas vão ficando para trás, né? As perguntas vão crescendo e as respostas não chegam. E isso causa esse sentimento de frustração em nós, leitores. Tá bom? Mas a questão do livro, claro, não é fazer uma investigação em si, é tratar de várias outras questões, como, por exemplo, a questão do povo indígena no Brasil, como era lá em 1939, como é hoje, tá? Então, são várias questões que elas podem ser abordadas pelo vestibular da FUVEST. A questão também, por exemplo, da própria narrativa, do gênero, da construção, essa construção curiosa de dois narradores. Então tem vários aspectos que podem ser cobrados pela FUVEST, tá bom? E como eu citei para vocês, esse arquivo que eu tenho aqui, eu coloco a partir daí questões que eu coletei de vários vestibulares, não só da FUVEST, tá? Mas de vários vestibulares, para que você possa treinar, tá bom? E ver se você entendeu tudo do livro. Então é isso, fico por aqui. Me deem uma devolutiva se vocês gostaram desse formato de resumão por capítulo, porque daí eu consigo fazer isso com outros livros, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.